Podem sentar, amados. Queridos, eu quero começar ministrando para vocês hoje uma série de mensagens, uma série de ministrações, 3 ministrações, que tem como título essa série, Destruindo as Obras do Inimigo. Destruindo as obras do inimigo. Entenda você, o Senhor falou isso comigo e essa mensagem, o Senhor me deu essa mensagem já há um tempinho já tem uns 4 anos que o Senhor me deu essa série de mensagens. Nós éramos nem Jesus ainda, nós éramos IBCN. E o Senhor nos deu essa ministração, essa série de ministração. E hoje, essa semana, o Senhor falou muito comigo novamente sobre esse assunto. E eu quero trazer a vocês. Amados, entenda uma coisa. Deus tem um plano para a sua vida. Sim ou não, irmãos? Sim, Deus tem um plano para a sua vida. Que bom que você entende e que bom que você reconhece isso. Deus tem um plano para a sua vida. Mas eu preciso te dizer que o inferno também tem um plano para a sua vida. Eu sei que você não gostaria de ouvir isso, mas eu preciso deixar para você muito claro, porque você não pode ser alheio ao mundo espiritual, e os crentes normalmente eles ficam alheios ao mundo espiritual, e tem uns crentes que parecem que vivem no fantástico mundo de crente e acham que tudo é uma maravilha. Entenda uma coisa, amados, Deus tem um plano para a minha vida, mas o inferno também tem um plano contra mim. Deus tem um plano para você, mas o inferno também tem um plano e um projeto em construção contra você. E eu digo entre aspas em construção porque ele não tem o poder de construir nada, pelo contrário, todo o projeto do inferno é um projeto de morte, de destruição, de acabar com aquilo que Deus tem estabelecido. E amados, nessas próximas semanas, eu quero falar com você sobre literalmente isso, como destruir essas obras criadas pelo diabo, como destruir essas atuações em que o texto bíblico deixa muito claro que Jesus Cristo veio para isso, para destruir as obras do diabo. Porque, amado, você precisa entender uma coisa. Apesar de você não gostar de saber isso, mas o inferno está em franca atuação e operação. 1 João, capítulo de número 5, versículo de número 19, vai me dizer que sabemos que nós somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. E o mundo inteiro está sob o controle do maligno. O mundo está numa operação e o mundo está vivendo uma operação do inferno. Às vezes eu fico vendo uns crentes, irmãos, que eles se espantam com o que está acontecendo no mundo. Ei, meu querido, você não tem que se espantar com o que está acontecendo no mundo. E eu não quero nem ser aqui um profeta do caos, mas eu preciso te dizer que a tendência é piorar. A tendência é que as coisas fiquem piores. Por quê? Porque Satanás é o príncipe deste mundo. É ele que está governando esse século. Muitos estão sob o controle dele. E eu preciso ser muito claro para você. E você sabe que eu não sou de rodeio. E eu preciso te dizer, se você não está em Deus, você está vivendo sob a operação do inferno. Nós só não estamos sob o controle do maligno se nós estivermos em Deus. 1 João 5,18 vai me dizer: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, e aquele que nasce de Deus, Deus o protege, e o maligno não lhe atinge. O governo de Satanás não é para nós. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós somos de uma pátria celestial e nós aguardamos uma pátria linda, da onde nós estamos dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Desejamos o Senhor para toda sempre. É essa pátria. Às vezes eu vejo uns crentes arraigados, presos às coisas do mundo. Não, irmãos, você não é daqui. Você só está de passagem. Eu só estou de passagem.
Nós somos do céu, irmãos. Nós somos do reino do Messias, do Senhor das nossas vidas. O inferno não tem operação sobre o nosso viver. Então todo aquele que está em Cristo, o inferno não tem governo sobre ele. Mas, se você não está em Cristo, você está vivendo sob o governo do maligno. E eu preciso deixar isso para você muito claro. Cristo veio não foi para atrasar, para impedir, para evitar. Não. Ele veio para destruir as obras do maligno. Você está entendendo? Ele veio para acabar com o governo do maligno. Não há um governo do maligno daqueles que estão vivendo no Senhor. Não há, entenda, meu querido, em nome de Jesus, somente através da justificação e da remissão pelo sangue de Jesus na obra do Calvário é que eu e você estamos longe, nós estamos vivendo completamente distantes dessa obra que Satanás tenta construir contra as nossas vidas. Mas é através do sangue de Jesus que nos justifica. E mais uma vez eu insisto, se você não estar em Cristo, você está no maligno. Aí talvez você vire para mim e fale: pastor, eu não quero me meter nessa briga. Eu não quero me meter nessa briga de Deus e diabo. Eu não quero saber disso. Não foi eu que fiz isso e eu não quero me meter. Entenda uma coisa, meu amado. No reino espiritual, não há reino neutro. No reino espiritual não há atitude neutra. Entenda uma coisa: ou você está sob o governo de Deus, ou você está sob o governo do maligno. Não tem meio termo. Não tem meia forma. E entenda uma coisa, você que está me ouvindo talvez pela primeira vez e que nunca me ouviu falar, mas eu preciso ser muito claro para dizer para você isso. Talvez você não soubesse disso, mas hoje o Senhor te traz aqui para você entender que há um Deus que te ama e que está zelando pela tua vida, está cuidando de você. Você não precisa ficar sob o governo de Satanás, mas você pode viver o reino de amor, o reino de Jesus, porque para isso o Filho de Deus se manifestou, para nos amar e nos resgatar das trevas para a sua maravilhosa luz. Para isso o Filho de Deus se manifestou. Porque eu e você, queridos, como diz o salmista Davi no Salmo de número 51, eu e você fomos concebidos em pecado, numa natureza ruim, distante da glória do Senhor. Mas graças a Deus, por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor, como diz Romanos capítulo de número 3, graças ao nome dele, pois todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus, mas todos nós fomos justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Você está entendendo? Presta atenção. O inimigo tenta estabelecer o reino dele, tenta nos tornar escravos das suas vontades e dos seus desejos, mas nós fomos justificados, nós sofremos a justiça de amor do Senhor, que pela sua graça, por um favor que eu e você não merecíamos, mas por meio do amor que há em Cristo Jesus, eu e você fomos salvos. Sabe o que eu estou querendo te dizer? Que Satanás tem uma obra, mas você só vive a obra do inferno, se você desejar. Você só vive a obra do inferno, se você quiser. Antes você era escravo, agora você não é mais. Antes você era escravo do pecado, não mais hoje não mais. Hoje você é filho de Deus e Ele te deu o poder de dizer não ao pecado e destruir as obras do inferno sobre a tua vida. Você está entendendo, meu amado? E eu quero hoje, nessa primeira ministração, falar com vocês sobre uma obra em que Satanás insiste em trazer para as nossas vidas, que é a obra da injustiça. A obra da injustiça,
o local da habitação do maligno. O local da habitação. Salmo de número 5, versículo de número 4 diz: Tu não és um Deus que tem prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Escute, tu não és um Deus que tem prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Entenda uma coisa, nós estamos falando de uma obra do maligno chamado injustiça. E o contrário de injustiça é a justiça. E justiça é o ato de fazer o que é certo, o que é correto, o que é estabelecido pelo Senhor, como entendimento para a minha vida e para a sua vida. O filósofo Aristóteles, ele diz que o conceito de justiça é ligado a dois princípios, duas bases: a legalidade, quer dizer, o ato de você fazer o correto, e a igualdade é o ato de você receber a justiça de alguém. Isso é justiça, é o ato de você fazer e o ato de você receber. Justiça é uma moral em que eu e você temos recebidos do Senhor, a fim de não vivemos na nossa vontade, mas a vontade do Pai, e que damos a Deus e ao próximo que lhe é de direito o que é correto. E injustiça é literalmente viver para nós mesmos, para as nossas vontades, não nos preocupando com nada e com ninguém, e fazendo o que nós queremos da nossa vida. Isso é injustiça. Fazendo o que é errado e vivendo o erro. Não tem jeito, meu amado. Não tem forma. Você precisa entender. Como eu diria um professor meu de matemática. E ele falava: a vida é feita de escolhas. A vida é feita de escolhas. Principalmente quando ele ia dar prova de múltipla escolha. E ele falava: a vida é feita de escolhas. Você precisa escolher. E talvez como o CESP aí no mundo espiritual, uma escolha errada, queridos, vai trazer consequências se alguma escolha correta. Mas graças a Deus, que também uma escolha correta, ela tem o poder, no nome de Jesus e no sangue poderoso de Cristo, de aniquilar as obras do maligno. Basta você decidir a sua escolha. Você precisa entender que Deus é um Deus de justiça. Deus é um Deus de justiça. E eu tenho certeza que você já deve ter ouvido a seguinte expressão: Deus é um Deus de amor, mas é também um Deus de justiça. Quem já ouviu essa expressão? Faz sinal com a mão aqui, me ajuda. Isso, olha, olha. E tem gente, irmãos, que cita aí esse versículo, aliás, esse texto como se fosse um versículo. E eles citam: olha, está na Bíblia, Deus é amor, mas Ele também é justiça. E eles fazem a ênfase no mais. Eu não sei se você sabe, mas o mais é uma coordenação aí entre as frases que vai mostrar a oposição entre uma coisa e outra. E muitos, quando falam isso, falam de uma forma errada. Querem te introduzir o pensamento de que Deus é amor, mas Ele também é justiça. Quer dizer, Deus Ele te ama, mas em algum momento Ele vai te julgar. Deus Ele te ama, mas em algum momento Ele vai pesar a mão sobre você. Deus Ele é amor, mas em algum momento Ele vai te cobrar. Entenda uma coisa, meu querido: o conceito de justiça em Deus não é de oposição ao amor. O conceito de justiça em Deus não é de oposição do amor. Não é. Deus não é um Deus de justiça e mais um Deus de amor. Não. Deus, Ele é amor e Ele é justiça. E a justiça de Deus naqueles que estão nele operam salvação. E a justiça de Deus para aqueles que estão distantes dele opera a condenação eterna. É pesado, né? Sim. Mas se você está em Cristo, você precisa entender que o motivo de eu e você estarmos salvos hoje
É por causa da justiça de Deus. Ele é justo e Ele nos ama e Ele nos garantiu a entrada dele nos céus. E ninguém pode dizer que vai para o inferno e é injusto eu ir para o inferno, pastor. Não é injusto. Sabe por quê? Eu já ouvi pessoas falando isso. É injusto, pastor, porque não foi eu que comi lá do fruto, foi Adão e foi Eva, a culpa é deles. Sim. Não seria justo se você simplesmente só herdasse a culpa. Você não estava no Éden quando Adão e Eva desobedeceram. Eu e você não estávamos lá. E por causa deles nós sofremos. Mas eu e você também não estávamos na cruz do Calvário. E por causa do sacrifício de Jesus, que eu e você não vivemos, nós fomos justificados por Ele. Então não tem como você dizer que é injusto. Porque se por um homem o pecado adentrou no mundo, por um homem justo o pecado deixou de ter o seu efeito. E nós somos salvos em Cristo Jesus, porque Ele nos salvou sem que nós fizéssemos absolutamente nada por isso. Então, queridos, entenda uma coisa: se você está em Deus, você não tem medo da justiça de Deus. Pelo contrário, você sabe que a justiça de Deus opera em teu favor. Você está me entendendo? Vocês estão me entendendo, sim ou não, irmãos? Se você está em Cristo, a justiça de Deus não te opera para condenar, mas ela te opera para justificar você e para te abençoar. Então entenda, o amor e a justiça são a base do trono de Deus. O amor e viver o que é correto são a base do trono de Deus, como diz Salmo 89:14. A retidão e a justiça são os alicerces do teu trono, e o amor e a fidelidade estão sempre contigo, vão à tua frente. Então, meu amado, não tem como você viver um Deus que é amor e não quer viver um Deus que é justo. Eu quero a justiça de Deus, porque eu sei que a justiça de Deus é operada pelo amor dele, e a justiça que é operada pelo amor dele é que me leva para os céus. Como diz Romanos 1,16, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, escute isso, pois é poder de Deus para a salvação de todos os que creem. E esta mensagem dirigiu-se primeiramente aos judeus, mas agora todos são igualmente convidados a aceitá-lo. A justiça de Deus está falando que eu e você não fomos convidados, mas Ele, de forma igual a todos, nos permitiu viver a salvação. E o texto continua: e esse evangelho revela-nos que Deus nos declara justo aos seus olhos quando pomos a nossa fé em Cristo Jesus. Essa justiça que Deus nos atribuiu nasce e completa-se através da fé. Eu preciso que você entenda, não tem como você ser justificado por Jesus sem que você creia em Cristo Jesus, o teu Senhor. Sabe por que tem muitos crentes que vivem a obra da injustiça? Porque eles creem em Jesus de uma forma teórica, mas não colocam a sua fé em prática para viver uma vida prática de verdade. Não tem como você ser crente de carteirinha ou de IBGE, irmãos. Não tem como você virar e falar que você é crente. E pasmem vocês, a gente já tem hoje em dia evangélicos não praticantes. Oh, meu Deus. Evangélicos não praticantes. Sabe o que é? Eu creio que Jesus morreu na cruz, mas eu não creio que seja suficiente para mudar a minha vida. Isso é um evangélico não praticante. Mas o Cristo que morreu na cruz é o que me resgatou das trevas, é o que acabou com as obras de injustiça na minha vida feita pelo inferno e me transportou para o reino do seu maravilhoso amor. Então, queridos, entenda, justiça não é um conceito ruim, mas é algo onde nós devemos viver. E escute, vou repetir para você, justiça não é algo ruim,
Pelo contrário, é algo onde nós devemos viver. Mas aquilo que você julga como justo apenas para servir a você, isso não é justiça. Isso não é justiça, isso é injustiça. Justiça não pode ser um conceito próprio para você. Só você pode usar quando for te beneficiar. Não, não pode. Sabe, quando nós somos justos com os outros, e normalmente nós seres humanos, nós temos essa questão. Nós condenamos os outros pelas ações deles. Nós condenamos os outros pelas ações, mas nós nos justificamos pelas nossas intenções. Se a filha do vizinho, solteira, novinha, aparece grávida, é uma sem vergonha, é uma rapariga, estava metida com a bagunça e não fazia o quê? Se é a nossa filha, coitadinha, ela deu um passo em falso, se meteu com péssimas companhias. Nós justificamos a nós pelas intenções, mas condenamos os outros pelas ações. Isso não é justiça, irmãos. Isso é injustiça. Você precisa entender que você tem um Deus justo. E o mesmo Deus que é justo para te justificar, é o mesmo Deus que é justo para te julgar. E você precisa entender isso. O mesmo Deus que me justifica é o mesmo Deus que me julga. Ele nos justifica, quer dizer, ele exerce justiça em amor sobre mim e sobre você. Mas ele também nos julga, para literalmente olharmos para nós e dizer: você está errado e você precisa se consertar. Justiça não é ruim. Mas entenda, se você quer viver o errado, a iniquidade, a injustiça, você precisa entender que isso é a habitação do maligno. A injustiça é o preparo do ambiente para a atuação do inferno. Se você quer ver o inferno atuando na tua vida, viva uma vida de erros. Viva uma vida injusta. Se você quer ver a atuação do maligno na tua vida, viva uma vida completamente distante dos preceitos que Jesus te pediu. E infelizmente, irmãos, nós temos crentes que querem ser salvos e justificados por Jesus, mas querem continuar na habitação do maligno, vivendo o erro da injustiça. Meu amado, não tem como você servir a dois senhores. Ou você vai agradar a um e desagradar ao outro, ou você precisa entender que você precisa tomar uma postura, porque ficar entre dois pensamentos, e isso não é da vontade do Senhor, e você está vivendo uma vida de injustiça. Pastor, é a primeira vez que eu venho na Indizas, pastor, e o senhor está falando isso? Sim, irmãos, porque é assim, queridos. Tem dia que nós recebemos mensagens dos céus onde Jesus fala que nós vamos ser muito abençoados, e a gente acha que está tudo muito bem e tudo muito lindo, e de repente Jesus vem e começa a dar uns tapas em nós e falar para a gente a seguinte coisa: ei, arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Você não pode se familiarizar a tal ponto com a injustiça, ao ponto de você se sentir confortável na habitação do maligno. Isso não é possível que isso aconteça. O salvo em Cristo Jesus não tem prazer na lei do pecado. O salvo em Cristo Jesus não vive no erro. O texto que nós lemos diz: aquele que nasceu não peca, aquele que nasceu não comete injustiça, aquele que nasceu de Cristo Jesus não vive na prática do pecado. Você precisa ser justo nas suas atitudes. Você precisa ser justo nas suas atitudes. Se você vive na injustiça, você está na habitação do inferno e você tem parte com o maligno. Infelizmente, eu preciso dizer isso.
Mas se você vive justiça, se você tem atos de justiça, você está se preparando para encontrar com o noivo naquele grande dia, amados. E olha esse texto que eu quero te mostrar, que está em Apocalipse, capítulo de número 19, versículo 7 a 8, que diz assim: alegremo-nos e exultemos e demos-lhe glórias, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, aonde a sua noiva, a igreja, já se preparou, e foi-lhe permitido vestir-se de quê? De linho finíssimo, resplandecente e puro. Aí você fala assim: pastor, eu não sei o que é os linhos finíssimos que a igreja está vestindo. Ok, a própria Bíblia já se interpreta, e ela vai te dizer: os linhos finíssimos, o linho finíssimo, a matéria-prima, o tecido da roupa da igreja que vai encontrar com Cristo Jesus. Esse linho finíssimo são os atos da justiça dos santos. Isso quer dizer que todas as vezes que eu e você estamos negando a nós mesmos e vivendo por Jesus, o nosso Senhor, e estamos vivendo em atos de justiça, nós estamos vestindo a noiva do Cordeiro para aquele grande encontro naquele dia, aonde nós vamos estar com Ele para toda a eternidade. Irmãos, eu não sei se vocês percebem isso, mas o meu coração queima por isso. Reparem aqui, que o que veste a noiva do Cordeiro não é um belo suéter de lã, não. Sabe por quê? Porque a lã, ela é característica da ovelha. É natural da ovelha produzir lã. E entenda uma coisa: o que nós vamos viver para nos encontrar com Cristo não é o que nós temos naturalmente na nossa vida, mas é o que Cristo nos deu. E eu não sei se você sabe, mas um linho finíssimo, o linho, ele é feito de o linho é uma planta, tipo uma cana, que dá, principalmente nessas regiões do Oriente. E para você pegar e tirar o linho, a cana, ela precisa, aquele cano de linho precisa ser esmagado e torcido e ser retirado dali de dentro, a essência do linho, para produzir um linho finíssimo. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo te mostrar, mas o que eu estou querendo falar para você é o seguinte: os atos de justiça dos santos em Cristo Jesus não tem a ver com a sua essência, não tem a ver com a sua história, não tem a ver com quem você é, mas tem a ver com o que o Espírito Santo faz em você. Não é o que você produz naturalmente, mas é o que o Espírito Santo, esmagando a sua vontade, retira de você e faz com que você viva atos de justiça. Nem sempre, amados, é fácil viver o Evangelho. Fazer o que Jesus pede não é fácil. Às vezes dói, às vezes a nossa vontade é esmagada. Mas é esses atos de justiça que o Espírito Santo está gerando em mim e você. O que eu estou querendo te mostrar nessa noite é que você não tem que viver mais na injustiça do erro, mas na justiça da nova vida de Cristo Jesus. O que eu estou querendo te mostrar nessa noite é que o noivo vai se encontrar com a noiva. E talvez você vire e fale assim: pastor, eu não preciso nem estar na igreja para ser salvo. Oh, meu pai, que preguiça. Só falo uma coisa para você, meu queridão: você não é isoladamente a igreja. Você só é a igreja quando você está em eclésia, em comunhão um com os outros. E você precisa entender que Jesus Cristo não tem concubinas.
Jesus Cristo não tem amantes. Ele não vai se casar com várias, ele só vai se casar com uma, a noiva do Cordeiro, a igreja de Jesus, imaculada, santa, irrepreensível, vestida com um linho finíssimo, que são os atos de justiça dos santos. Então, quando você nega a si mesmo para viver o que é correto diante de Deus, você está tecendo a roupa que já a igreja irá vestir para o grande encontro daquele dia, meu amado. Isso não é brincadeira. Isso não é algo que você queira. Não é algo que eu idealizei, irmãos, não. É algo que Ele sonhou para as nossas vidas. E eu não sei se você tem esse clamor no coração, mas eu constantemente tenho buscado no Senhor e tenho dito para Ele: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que tenhamos esse grande encontro, aonde a noiva vai ser preparada. E eu quero te chamar a atenção em 3 áreas que você precisa ter esses atos de justiça, esses atos de correção. 3 áreas. E a primeira área que você precisa ter isso é a justiça social. Preste atenção numa coisa. Justiça social não é uma visão de esquerda e nem de direita. Justiça social não é uma visão de um partido político A, do partido político B. Não é de nenhuma desses caras, não. Justiça social é uma visão do salvo, daquele que está centralizado nas Escrituras e que está submisso à vontade do Abba. Presta atenção, meu querido, não adianta você defender justiça social no mundo e falar que você é defensor de justiça social, mas se o seu irmão do seu lado está passando fome, você não o ajuda. Isso não é justiça social. Não adianta você falar que você é crente, que você é pastor, você é líder. Eu sou há 30 anos da igreja. Aleluia. Ok. Mas e o que a sua fé tem operado no mundo? Não adianta nós falarmos que nós somos igreja se nós não temos feito diferença na vida das pessoas. Justiça social diz que eu preciso cuidar dos mais necessitados, porque a Bíblia me diz isso em Tiago: do que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obra? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, do que adianta isso? Irmãos, é a sua Bíblia, é a minha Bíblia que está falando isso, tá? Assim também, a sua religião, a sua fé, o seu cristianismo, o que você professa, se não for acompanhado de obras, está morta. Você não pode ignorar isso. Você não pode ignorar isso. Então você, como crente em Cristo Jesus, você precisa fazer justiça social, seja ajudando, seja encorajando, seja denunciando os maus tratos e erros sobre pessoas, mas é seu papel fazer a diferença, é o seu papel fazer o que é correto. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede do que é correto, diz a palavra de Deus em Mateus 5. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Você precisa ver isso. E meu irmão, eu preciso te falar, o erro que está se desenhando do teu lado precisa te causar mal-estar, irmãos. Mas eu tenho um grave problema. Se eu ver alguém vomitando do meu lado, irmãos, eu vomito junto. Se eu estou passando mal e vomitando lá em casa, a pastora vem e me auxilia. Se ela está vomitando, eu fico clamando do outro quarto, para que Deus tenha misericórdia dela. Porque se eu for lá ajudar ela, aí ela vai ter que me ajudar, irmãos. Será que vocês estão me entendendo? Mas você não pode ser assim na justiça social. Se você está vendo o erro, esse erro tem que te causar mal, ele tem que te causar estranheza, e você precisa tratar isso, crente. Não é possível.
Não é possível você ver uma mulher sendo agredida e você não fazer nada. Não é possível você ver uma família passando fome e você não tirar, às vezes, nada da sua casa para suprir. Pastor, mas se eu tirar da minha casa vai faltar. Ei, querido, então você não serve a um Deus de providência. Se você está achando que você vai tirar de si e vai faltar, é porque você não entende que você serve a um Deus que supre em todas as coisas. Que tipo de cristianismo é esse, irmãos? Em que a gente olha e fala, não, eu não posso, porque se eu repartir, vai nós dois ficar com fome. Então você não sabe o Deus a que você serve. Você está vivendo na habitação da injustiça e não na habitação da justiça. Claro, irmãos, eu quero fazer uma fala aqui para que você entenda. Nessa questão de justiça social, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem algumas pessoas também que são oportunistas, e elas literalmente, elas não querem fazer nada por si próprio. Essa não é necessitada. Essa é literalmente um aproveitador. E o aproveitador a gente não tem parte. Só para você ter uma noção, irmãos, a gente tem aqui na igreja um serviço social. E com a graça de Deus a gente tem começado a desenvolver. E a Sâmia tem nos ajudado muito. Tem feito um trabalho lindo. Só que às vezes, tem pessoas que às vezes eu escuto falar, pastor fulano falou que está passando dificuldade. E aí eu pergunto, Sâmia, fulano já falou contigo? Não, pastor. Falou não. Como assim? Não, pastor, falou que não vai falar. Porque não quer conversar, não quer dizer, não quer ajuda. Como, irmãos? Se você é orgulhoso para receber ajuda, você está vivendo na mensagem que a pastora pregou lá atrás. E o orgulho faz a sua casa ser destruída. E eu digo logo, se a pessoa ela não quer viver o processo, e ela não quer ser abençoada, mas ela quer só ficar reclamando, e quer ficar se fazendo de coitadinho para os outros, para querer ficar levando vantagem, com esse nós não temos parte, porque a Bíblia diz que com os aproveitadores, esse não é para a gente ter parte. Porque esses vivem a injustiça e para esses não. Mas para aqueles que estão passando dificuldade, para aqueles que são batalhadores, que lutam, o serviço social da igreja está à disposição. Nós estamos à disposição e nós vamos fazer o que preciso for, irmãos, para abençoar quem quer que seja. Mas desde que a pessoa queira ser ajudada e queira ser amada. Porque tem pessoas que nem para ser amada hoje em dia está prestando, irmãos. É duro, mas é verdade. Então eu e você, como cristão, nós somos encorajados a fazer o que pudermos para ajudar os pequeninos, porque esse é o nosso papel. Segunda área que eu quero chamar a tua atenção, em que você precisa ter justiça, é a justiça relacional. Justiça relacional diz o ato de eu promover o bem na vida do outro, levando o outro a viver uma vida frutífera, incentivando os outros às boas práticas. Normalmente, irmãos, quem vive injustiça, vive uma prática que é como a síndrome de Caim. O Senhor chega para mim e me pergunta assim, cadê o Jefferson? E aí eu virar para Jesus e falar assim, o que eu tenho a ver com a vida do Jefferson? Cadê o Det? O que eu tenho a ver com a vida do Det? Eu não tenho nada a ver com a vida do meu irmão, eu vivo a minha vida. Você está vivendo uma vida de injustiça, porque a vida de justiça relacional diz que você precisa promover o outro. Escute, Romanos 12:13 diz, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade, cuidem um dos outros, Cara, o que eu vivo impacta o Sérgio. O que o Sérgio vive impacta a Rebeca. O que a Rebeca vive impacta o Judson. O que o Judson vive impacta o Mateus. Sabe por quê? Porque nós somos um único corpo, assim bem ajustado, diz a palavra. E o que eu e você fazemos impacta a vida dos nossos irmãos. Por isso o Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 24, diz, pensamos em como motivar uns aos outros na prática do amor.
e das boas obras. E se eu sei que eu posso fazer o bem por você, e eu não faço, eu cometo pecado. Se eu sei que eu posso fazer o bem e eu não faço, Tiago 4,17 diz isso, eu cometo pecado. Mas sabe qual é um dos nossos problemas como crentes? Vou te falar. Quantos aqui gostariam que eu levasse você para uma churrascaria e você comesse à vontade e eu pagasse a sua janta? Faz um sinal com a sua mão, louvado seja Deus, oh, aleluia! Ó, a Bíblia diz assim, ó, aquilo que você quer que o pastor Júnior que faça, faça você ao pastor Júnior. Oh, aleluia! Ganhei 50 rodízios aí para a honra e glória de Jesus. A Bíblia diz isso, irmãos. Esse é o problema. Sabe qual é o problema na justiça relacional? É que nós estamos esperando que alguém faça por nós, mas Jesus não disse para você ficar sentado de braço cruzado. Jesus disse assim, aquilo que você quer que os homens te façam, faça você primeiro aos homens. Aí eu estou sendo injustiçado, será? Ou será que você que está vivendo injustiça? Ai, mas fulano me fez mal, agora eu vou fazer mal a ele. É assim? Não é assim, queridos. Escute uma coisa, o que justifica você é o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, e não o erro do seu irmão. O erro do seu irmão não te dá o direito de errar contra ele. Se o teu irmão pecar contra você, perdoe os 70, eu ainda digo mais, a 70 vezes 7, diz o Senhor. Sabe o que Jesus está falando para você, crente? Você precisa ter justiça relacional em cuidar do seu irmão, mesmo que o seu irmão esteja fazendo coisas erradas contra você. Você precisa amar. Não peque contra seu irmão, não peque contra a sua igreja, não peque contra seus líderes. Se você não sabe o que você está vivendo, não fala nada, mantenha sua boca fechada. Mas não seja você um errado porque tem alguém errando contra você. Tenha justiça nisso, em fazer o correto, em fazer o que é certo. E o último ponto que você precisa entender, que você precisa ter justiça relacional, que você precisa ter justiça, é o que a gente diz de ser uma justiça espiritual. Como assim, pastor? Justiça social, você cuida, supre, abençoa. Justiça relacional, você faz pelo outro algo de bom na vida dele. Justiça espiritual, você é, na sua essência, alguma coisa, para que você gere no outro o caráter de Cristo, levando ele a viver uma vida de devoção e amor do Senhor. Entenda uma coisa, você precisa ser para inspirar os outros a serem também. Isso é uma justiça espiritual. Você precisa passar a viver aquilo que você está expressando. Mas entenda uma coisa, você não pode inspirar pessoas a serem aquilo que você mesmo não é. Esses dias eu falava aqui, irmãos, um dos meninos pensaram aqui em chamar uma pessoa para pregar, e eu virei e falei, ok, como é a pessoa? Aí alguém virou para mim e falou, pastor, ele até prega bem, mas tem uns negocinhos, uns negócios estranhos na vida. Eu falei, não, calma aí então, pode parando. Porque, não, irmãos, entenda uma coisa, a palavra que eu prego precisa ser a mesma palavra que me transforma, irmãos. Se a palavra que eu prego não é a palavra que me transforma, tem alguma coisa errada. E normalmente o erro, normalmente não, nunca o erro está na palavra, o erro está em quem não quer aplicar ela na sua vida. Vocês estão me entendendo, queridos? Você precisa viver literalmente a palavra que você prega. Você pode nem conhecer tanto de Bíblia, escuta isso. Você pode nem conhecer tanto de Bíblia. Talvez você vire para mim e vai falar assim, pastor, eu nem prego tão bem quanto o senhor, e eu nem conheço tanto a Bíblia quanto o senhor. Ok, mas o pouco que você conhece, você precisa viver isso na integralidade, para mostrar aos homens que essa palavra está fazendo a diferença na tua vida. E você não precisa excluir as pessoas, e nem precisa ser crente xarope, chato, falando no ouvido deles, não. A única coisa que você precisa fazer é eleve o seu nível de justiça.
eleve o seu nível de justiça, eleve o seu nível de fazer o que é correto. Mateus capítulo 5, versículo 20 diz: pois eu me digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e dos mestres da lei, de modo nenhum vocês vão entrar no reino dos céus. Sabe o que Jesus está falando? Os seus atos de justiça precisam ser maiores do que aqueles que não vivem em Cristo, do que aqueles que não conhecem Jesus e do que aqueles que não têm um relacionamento com Jesus. É Cristo que está falando, queridão. Você pode nem querer me olhar mais na sua vida, ok, não tem problema, mas eu preciso te dizer que Jesus fala isso para você, e não, você não tem como você arrancar isso da Bíblia. As pessoas precisam ser impulsionadas pela mudança que há em mim e em você, pela prática da justiça que nós estamos vivendo. Mas não tem como mais nós vivermos na habitação do maligno, da injustiça, e queremos dizer que nós somos crentes. Não tem como. Sabe qual é a diferença do reino de Deus e do reino das trevas? O reino das trevas vai virar para você e vai falar assim: você é crente? Não tem problema, venha do jeito que você está, pode ficar aqui. Pode ficar aqui. E você nem precisa mudar, o importante é que você esteja aqui. O reino de Deus vai te falar a seguinte coisa: você é ímpio? Ok, venha, sem problema. Mas permita que a glória desta casa, a glória deste reino, transforme o seu coração. Jesus, queridos, a atenção de Jesus é para a modificação da minha estrutura e da sua estrutura. Satanás quer que nós fiquemos do mesmo jeito, portanto que a gente viva na habitação dele da injustiça. Eleve o seu nível de justiça. E eu preciso terminar, irmãos, porque o tempo é implacável comigo. Mas eu preciso que você entenda que você precisa ter a humildade de se permitir ser cuidado pelo teu irmão. Preste atenção numa coisa. Mais uma vez eu vou repetir: você não vai entrar no céu sozinho. Você vai entrar no céu junto. Como igreja, coletivo, junto. E é esse conceito que me ajuda a entrar no céu. Olha o que diz Gálatas 6:1: se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com mansidão. Meu querido, se eu vejo o Jaziel em erro, é minha responsabilidade, é minha justiça ter que ajudá-lo a entrar no céu e agarrar na mão dele e falar: você não está sozinho não, eu estou contigo. É meu papel como servo de Jesus vivermos isso. Romanos 15 vai dizer que nós que somos fortes devemos suportar, devemos dar suporte aos fracos. Eu sei, irmãos, que às vezes é difícil vivermos isso, mas isso é justiça espiritual. E eu quero te falar uma coisa, crente: na habitação do erro, a casa da habitação do erro é decorada com utensílios de orgulho, como a pastora pregou semana passada aqui. E se você tem orgulho de não se permitir ser cuidado, ser orientado e ser mudado, eu preciso te dizer que você está a caminho do inferno, porque a soberba precede a queda e o orgulho precede a ruína. É forte, eu sei, mas é verdade. Eu não costumo fazer isso, mas eu queria que você virasse para o seu irmão do seu lado. Talvez esse que vai estar do seu lado seja a sua esposa, seja seu amigo, seja alguém, mas eu quero que você olhe para ele e fale assim: em nome de Jesus. Você pode repetir comigo? Eu não vou falar para vocês fazerem coisa errada não, irmãos. Você vai falar assim: em nome de Jesus, eu quero te dar liberdade para que você, em Cristo Jesus, me corrija e eleve o meu senso, o meu nível de justiça, para que sejamos mais parecidos com Cristo, em nome de Jesus. Isso é a beleza da comunhão, irmãos.
E é disso que Satanás quer te privar. E é disso que Satanás quer te privar. Eu preciso terminar, irmãos. Mas eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Entenda uma coisa.